Ok, galera, a gente veio aqui, tá, no operando bandas, fizemos umas parcial aqui agora, tá? Eu tracei esse Fibonacci aqui, as saídas aqui, uma saída foi aqui na primeira retração, tô com mais essas duas ordens aqui para sair na segunda e na terceira retração. Bom, galera, eu botei ali, tá, um stop loss junto com a entrada, tá? Nós estamos com 3 contratos, se ele bater aqui a gente passa a ficar comprado 5 contratos se ele romper esse topo ali. Aqui pela gráfico de 1 minuto a gente consegue ver melhor. É esse pivô aqui que eu estou fazendo, tá? Vou colocar esses alvos aqui do 15 minutos, tá? Principalmente esse 56.5 aqui. Não sei se eu vou tentar levar até esse alvo 100%, porque já passa a ter uma amplitude um pouquinho maior, né? É plausível, né? Pela amplitude dos dias anteriores, 44 pontos. Bom, pessoal, depois de ontem, né? A gente ficou aqui com 55.236 na corretora, 30% é o deságio, que é esse valor de 16.570, a garantia real de 38.665, entre meio e 1% vai dar de 275 a 550 reais. A gente está buscando aqui cerca de 435 reais, que corresponde a mais ou menos aí 0,79% deste valor aqui. Deixa eu atualizar, né? Que tá o valor de ontem ainda. E é isso aí. Bom, pessoal, nossa ordem pegou ali, né? Estamos com 5 contratos agora comprados. Isso aqui é a projeção desse pivô aqui do dia. A gente está com essa saída aqui, com o contrato em 100% do alvo de Fibo, ok? A gente tem essa saída no primeiro alvo e aqui no terceiro alvo. Essa saída aqui do meio, ela é o terceiro alvo dessa projeção aqui dos 15 minutos aqui, tá? Que eu havia traçado para vocês. 15 minutos, 56,5, ó. Tá uma das minhas saídas também. E é isso. Aguardar pegar ali. Ah, e aqui esse 5373 é o 100% lá daquele gráfico de 15 minutos. Um ticket, um candle, um contrato aí em cada uma dessas saídas aí. Bom, na minha visão aqui, pessoal, perdeu força, tá? Pareceu que com esse candle aqui eu vim forte para pegar essa tendência de alta. Ele tá parado aqui nesse ponto aqui, teve uma força aqui, né, de compradores que entrou nesse candle, mas eu ainda não consigo ver muita força no gráfico subir, né. O índice aqui também está em tendência de alta, né, então tá alta no índice e alta no dólar, apesar que o índice abriu na queda, né, em relação ao dia de ontem. Nesse ponto aqui eu fiz mais uma compra, né, passei a ficar com 6 contratos, aí coloquei a saída aqui no topo, apenas por fazer um scalperzinho aí para ir ver se a gente vai diminuindo aí nosso alvo. Bom, pessoal, olha só o enrolo aqui que eu me meti, né? A gente ficou naquela dúvida do que iria fazer o dólar, se ele iria voltar, né? Nessa região aqui, ó, entre a primeira, segunda e terceira retração e voltar a subir ou não. Eu não quis esperar ele bater aqui e eu já reverti a situação. O mini índice que estava em tendência de alta estava me fazendo a entrar vendido antecipadamente, tá? Então eu entrei antes aqui, com um pouco mais de contrato, eu cheguei a bater 18 contratos aqui, porque eu estava com 8, se eu não me engano, aí eu entrei com uma maior quantidade vendido. Ele voltou a corrigir mais aqui, aí já joga a gente para aquela questão, né? E aí, se ele voltar a subir para romper? Mas beleza, a gente permaneceu aqui, fiz um scalp mais ou menos nesse ponto aqui, saí aqui. E agora o índice está confirmando aqui a tendência de alta, né? Tendência de alta do índice, dólar voltando à sua antiga tendência de baixa. Eu acredito que ele vai buscar esse fundo aqui,
do dia de hoje, até mesmo romper, né? Talvez fechar o gap hoje ainda. Aqui pelo gráfico de 5 minutos a gente consegue ver, né? Ele tá vindo fazer uma volta em V. Aqui a gente tem a média de 8. Ela segurou ali, ele tá vindo forte aqui agora. O volume tá crescente aqui para poder cair. Esse gráfico esse candle da queda também foi alto. O candle de resposta, que foi positivo, teve um volume um pouco menor que eles. Então agora eu já começo a ficar mais aliviado para a gente poder vir aqui para a queda, tá? Seguimos aqui, tá, pessoal? Só uma atualização. Continuamos vendidos aqui. Deu um calor aqui nesses candles daqui, né? Mas ele voltou a cair. O índice está corrigindo bastante aqui também. Mas se for pegar o do dia hoje, ele está quase no 0 a 0. O dólar está ainda positivo. Teoricamente, assim, vamos dizer que teria margem, né, para cair. A gente não pode operar tão na risca assim quando o índice cai e o dólar sobe, mas é uma certa visão que a gente tem, né? Tô com as saídas aqui, né? Meio que para quando chegar no 0 a 0 eu já diminui mais o meu risco. Tô com outra maior aqui na mínima do dia. Seguimos aqui, pessoal, ainda. Já diminuímos bastante aí nosso risco. Seguimos aqui, pessoal. Diminuímos nosso risco já um pouquinho. Tá começando a bater lá nos nossos objetivos. O mercado tá bem lento aí, né? Ele deu essa segurada aqui, parecia que ia voltar a subir. Aí caiu novamente. Mas seguimos aí. Eu fiz um rearranjo aqui, tá, dos nossos alvos, que não tava batendo nosso objetivo do dia. Hoje a gente já teve bastante operação aí, deve consumir bastante nossa taxa de corretagem. Então eu distanciei um pouquinho mais aqui nossos alvos, tá? Aproveitar que nosso risco aqui já diminuiu um pouco mais. Bom, pessoal, o gráfico veio com uma força compradora muito grande aqui, né? Nesse candle 37. Eu segurei ainda, fiz alguns preço médio, acreditando que ele voltaria. Mas ele deu uma sequência aqui, tá? De alta. Deu essa corrigida aqui. Esse candle aqui, ele veio com uma força grande aqui para querer. Achei até que ia romper ali, mas não rompeu. E aí a gente entrou comprado, tá? Eu fiz uma projeção aqui desse Fibonacci aqui. Coloquei minhas saídas antes, né? Até mesmo antes do topo do dia. Se ele voltar a cair, eu tô com as parciais para comprar aqui na retração de Fibonacci. A gente acaba que tá um pouco mais alavancado agora, né? Porque foi como se fosse um stop, né? Eu stopei e já entrei novamente na operação. Bom, pessoal, mais complicado hoje, viu? Eu mostrei pra vocês que eu ainda estava acreditando na queda. Ele subiu aqui, eu ainda estava vendido. Quando chegou nesse candle daqui, o 42, ele veio subindo forte aqui, eu acabei entrando antecipadamente, né? E fiquei posicionado comprado, acreditando que ele ia subir, né? E tava com minhas saídas até antes do topo do dia. Ele não rompeu. Eu deveria ter entrado somente se rompesse. Ok, ele veio caindo aqui, eu deixei minhas posições, né? Preço médio nessas 3 retrações de FIBO. Porém, teve um momento que eu devia estar com uns 20 e poucos contratos aí e tal. Eu coloquei, se não me engano, foram 30 aqui para colocar meu stop loss. Eu ia colocar um stop loss, né? Posicionar. Só que eu não posicionei, ou eu posicionei e fui deixando rolar, né? A estratégia. O normal é ficar com um contrato só aqui. Só que aí tinha ficado com uns 30 contratos que eu havia deixado para posicionar o meu stop loss. Quando eu fui fazer um scalp aqui, eu entrei no meu scalp com 30 contratos. Cara, nessa hora aí a gente tem aquela mesquinhez, né? Eu entrei aqui sei lá, no 35, com 30 contratos. Eu vou sair no 35,5. Em 34 eu não vou sair.
E aí nessa, né, foi mais ou menos nesses dois candles aqui que tiveram movimentos grandes. E aí eu me enrolei todo e cheguei a ficar posicionado 68, 70 contratos e comprando, né? E o gráfico indo contra mim e comprando. E aí nessa hora eu já. Aí embaralhou tudo, né? Comprava, caía, aí vendia, ele subia. No final das contas eu cheguei a bater 95 contratos aqui. Já não lembro nem mais se era vendido, se era comprado. É, quando ele voltou a subir aqui, eu eu deixei essa posição aqui de 20 contratos de venda e já estava com meu stop loss previsto. Eu deixei isso aqui marcado, mas aqui seria o meu stop loss total, ou eu estava pensando em colocá-lo aqui, assim, mais ou menos. Coloquei ele aqui um pouquinho acima, no 43, o meu stop loss. Mas ele bateu aqui e voltou a cair. Estamos segurando aí, tá? Ainda. Chegou a bater 95 aqui mil, ou 95 contratos aqui. Eu acho que foi vendido, se eu não me engano. E enfim, estou enrolado aqui na operação ainda. Já estava assumindo ali um prejuízo de uns 15 mil aqui mais ou menos. Já ia levar mais todos esses dias de gain que a gente teve para trás. E até mais um pouco, né? Então foi isso que aconteceu aqui, tá? Esclarecendo aí para vocês. Bom, pessoal, atualizando vocês aqui. Seguimos aqui ainda, tá? Estamos segurando aqui a posição ainda vendida para diminuir nosso prejuízo. O dólar aqui está com uma tendência que está recuperando, né? Saiu dessa congestão aqui, ó. Foi onde teve o maior volume financeiro. Juntamente com o dólar, eles estavam nessa congestão aqui. Agora ambos pegaram um pouco mais de tendência. Galera, que canseira hoje, viu? Meu Deus do céu. Fui ver aquela hora, a minha entrada errada aqui, ó. Foi 30, depois entrei errado de novo com 60. Cara, que coisa. Aliás, foi aqui nesse candle aqui, ó, 45. Aí, jogando aquele um pontinho a mais para sair na vantagem. Cara, quando chegou aqui eu zerei, né, as posições que eu tinha aberto ali comprado. Eu cheguei aqui e vendi. Vendi bem no tique. Aí ele aconteceu o quê? Começou a subir. Que calor que deu esse negócio aqui hoje, cara. Eu me descontrolei todo nesses dois ticks aqui, ó. Era para comprar, fazer um preço médio com um, dois ou três contratos. Acabei clicando errado. Tava a quantidade de stop aqui. Cliquei 30, depois fui tentar zerar. Ele caiu bastante, fui tentar. Aí botei 60. E de lá até aqui só vindo tentando diminuir nosso prejuízo aí. Teve um momento que eu marquei onde tá esse 20 aqui, ó. Tá aqui até agora só por, sei lá, superstição. Nesse momento aqui eu ia estopar aqui, ó. Eu marquei isso aqui, o 20, como uma venda, e eu ia estopar um ponto acima desse aqui, ó. No 43 eu ia me estopar. Mas ele foi e voltou a cair aqui. Aí foi quando a gente começou a fazer uns scalpers e tal. E diminuir nosso prejuízo, tá? Já são 5 e 6 da tarde, de sexta-feira. Volatilidade lá embaixo. Tô com esse risco aí. Eu tô com essas ordens aqui, tá? Mas é só pra meio que avisar. Eu já tava considerando já um stop, tá? Aqui no 35 ou 36 aqui mais ou menos, caso ele voltasse a subir aqui. Voltasse não, se ele voltar a subir, né? E aqui eu vou começar a realizar aqui para ir saindo. E acredito não vou nem esperar ele bater aqui embaixo não. Eu vou sair bem antes para sair no prejuízo aí, mas vai ser aquele loss com gosto de gain, né? Porque hoje, cara, tava com sede de operar também, querendo operar e tal, depois desse tempo todo sem operar. Aí juntamente com isso veio essas ordens erradas aqui que aconteceu no momento que meu filho estava aqui do meu lado e tendo que dar atenção para ele, enfim. Mas não tenho que culpar nada não, o culpado sempre é a gente mesmo, né? Enfim, vou mostrar aqui para vocês que é conta real.
Simulador, ó, zerado. Conta real aqui, ó, com a gente. Vou mostrar aqui também o nosso gráfico de hoje. Olha só, às 12 horas a gente chegou a bater 335. E aí 11h59. Depois foi um momento em que aconteceu, olha só. Aí a gente veio e aqui nesse momento aqui, ó, 12h38 mais ou menos. Foi o que? Aqui, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Nesse candle aí, ó, 12h35, nesse candle aqui, ó. Foi quando veio essa queda gigantesca aqui, que foram das operações erradas. Daí pra frente a gente só foi tentando dar uma recuperada. Conta real também tá, simulador tá zero. Conta real aqui, WLV, dia de hoje. Bom pessoal, stopamos aqui, tá? Lá no 35, 5335. Cancelar aqui nossas ordens. Complicado o dia de hoje. Cansado pra caramba. Foi um erro ali que acabou com o meu psicológico e... enfim. Mas, vida que segue, bola pra frente. Semana que vem tem mais aí. Valeu pra vocês, bom final de semana. Fiquem com Deus. Quando puder, deixa o like aí, segue a gente. Fortalecer o canal e trocar ideias aí com a gente. Valeu, um abraço.